Amigos, nós estamos na cidade de Orihuela, praticamente na fronteira entre a comunidade valenciana e a região de Múrcia, no sul da Espanha. Hoje vamos visitar os vestígios de uma interessante judiaria que guarda muita história e curiosos fatos a respeito da história dos judeus sefarditas. Historicamente, diferentes cronistas do reino valenciano comentam, a partir do século VI, sobre a existência aqui, em Orihuela, de uma coletividade judaica organizada, antes mesmo da destruição do segundo templo de Jerusalém. Porém, não há qualquer registro arqueológico que permita confirmar este fato. Somente anos mais tarde, no século XIII, é que conseguimos comprovar a presença judaica em Orihuela, exatamente aqui, neste bairro curioso, de pequenas casas, próximas uma das outras, em níveis diversos e praticamente contornando o sopé do monte da cidade. Aliás, a localização da judiaria de Orihuela está documentada e comentada nos anais da cidade há muitos anos da seguinte forma: o bairro judeu se encontra na parte alta da vila, no sopé do monte, no Beco de Vildes, na Rua Moreira até o estúdio. Começava na Rua São Paulo e corria até o estúdio, e hoje está isolado de costas para as casas da Rua dos Morretes. Esta é uma descrição do século XIV, e como devem perceber, o passar do tempo apagou o nome dessas ruas e deu espaço à chamada Travessia de Triana. Pois bem, era exatamente nessa travessia que a vida judaica acontecia e possivelmente se revestia de intensa atividade, como podemos observar nos muitos relatos históricos disponíveis. Sabemos que em 1269, o rei Afonso X, o Sábio, autorizou os judeus de Orihuela a entrar e a sair da vila com mercadorias em liberdade e segurança. É nessa mesma época que aparece pela primeira vez o nome de um judeu nos atos da cidade, Jacob Avendino. Era um dos moradores de Orihuela que havia se refugiado no castelo da cidade e resistido ao levante dos mouros durante o período da Reconquista. Este judeu acabou por receber uma menção honrosa por se juntar na resistência cristã e até hoje pode ser lembrado. Certamente, residia em uma dessas casas que estamos a contemplar. Bom, amigos, neste humilde bairro, os judeus residiram durante séculos, possivelmente apertados, não pelo tamanho das casas, mas pela quantidade de habitantes em tão pouco espaço. Assim tiveram de sobreviver a toda a discriminação dos diferentes momentos históricos que a cidade enfrentou ao longo dos anos. Mesmo com o preconceito e discriminação, com o isolamento da judiaria, os judeus conservaram sua identidade e tradição, ainda que muitos tenham se convertido ao cristianismo forçosamente. Ademais, não devemos nos esquecer que, como se não bastasse o isolamento e essa discriminação, contribuíam 2 ou 3 vezes mais do que os cidadãos comuns, fosse por meio dos impostos ou mesmo por conta das taxas atribuídas a eles, simplesmente pelo fato de serem judeus. Fora as multas. De acordo com os cronistas da época, desde que se tem notícias da existência desta judiaria, seja durante o domínio mouro ou o domínio cristão, os judeus de Orihuela sempre residiram aqui. Apesar das diferenças impostas, há muitos registros sobre a contribuição dos moradores da judiaria em diversos setores da sociedade. Dr. Youssaf, por exemplo, era um cirurgião citado como feitor de boas curas, assim como o Dr. Abrahim Abenaex, médico mencionado como promotor de curas. O comerciante Salomé Zaem Abinarduk, também citado nos registros da cidade com boas referências, assim Davi Damasco, Jacob de Leon, da mesma forma. Outro judeu de Orihuela destacado nos registros é Adão de Paterna, que havia emprestado recursos para as campanhas do rei Afonso X e o seu filho, o infante Pedro, aquele mesmo rei que havia autorizado os judeus a usufruir do mercado da cidade.
Também não podemos esquecer dos intérpretes e negociadores durante o reinado do rei Dom Jaime, os judeus Nastrur de Bom Senhor e Astrugo. Enfim, não faltam referências para citar e destacar que, ainda que pese a perseguição e toda a dificuldade imposta, os documentos que registram os ofícios hoje, de alguma forma, reconhecem o relevante papel e a contribuição dos judeus para a cidade em uma época remota. Ao recordar deles, de suas famílias, seus vizinhos e antigos habitantes deste bairro, podemos tentar imaginar um pouco quais desejos e esperanças tinham. Vislumbravam um futuro aqui, fora daqui? O que almejavam, planejavam? Como era o dia a dia na judiaria? E as crianças, que destino esperava por elas? São perguntas muito antigas que talvez jamais possamos saber o que de fato pensavam, principalmente porque pouco tempo depois, em 1391, o massacre antissemita é deflagrado em Sevilha e se expande por toda a Península Ibérica. Foi um verdadeiro ato de violência contra os judeus, como se não fossem suficientes as condições pelas quais já eram submetidos. Esse massacre de 1391 ficou conhecido pelas conversões forçadas e em hebraico chamado de Gizrot Kana. A violência tem início no dia 6 de junho, com saqueamentos, incêndios, matanças e conversões forçadas em quase todas as judiarias dos reinos cristãos da Península Ibérica. A causa deste pogrom se deu pelas crises do século XIV e foram agravadas pela peste de 1348, de devastadoras consequências demográficas. Os mais religiosos diziam e propagavam que a peste ocorria como um castigo divino aos cristãos por permitir a presença dos judeus entre eles, o que alimentava ainda mais o ódio aos judeus. Da mesma forma, se culpava diretamente os judeus de envenenar os poços de água para propagar esta peste, assim como outras alegações sem fundamento de caráter puramente antissemita. Um verdadeiro absurdo em uma época conturbada que chegou até aqui, em Orihuela, obviamente. Com medo da crise e dos efeitos da peste, representantes daqui, da judiaria de Orihuela, foram até o bispo e também ao governador da cidade, Ulfo de Proxita. Pediram garantias de segurança, pois estavam assustados, e caso não obtivessem apoio, abandonariam a população, pois temiam um massacre ou mesmo a alternativa de terem de se batizar. Apesar de o governo determinar proteção e conter a situação em Orihuela, muitos se batizaram e fugiram nesta época. Somado a isso, anos mais tarde, o Código Alfonsino, em 1446, ao reconhecer a autonomia administrativa e liberdade religiosa dos judeus, se mostra severo na hora de regulamentar os contatos interconfessionais. De acordo com este documento, os judeus deveriam viver mansamente, observando sua fé sem manifestações externas de culto, sem admitir prosélitos, sem ofender a religião cristã. Na sexta-feira, por exemplo, deviam se recolher no seu bairro até a manhã do sábado e não deviam ser convocados, incomodados nem premiados, somente em casos previstos por lei. Não podiam construir nem reparar sinagogas sem autorização do monarca, nem ter trabalho onde os cristãos estivessem à disposição deles. Ademais, os judeus deviam andar assinalados para que fossem identificados com um sinal, constituído de um distintivo no chapéu. Da mesma forma, não podiam ter criados e empregados que não fossem da sua raça ou religião. Era o que dizia o Código Alfonsino. Poucos anos depois da implementação deste código, os judeus, que já sofriam com a discriminação, agravados com o caso da peste, agora com uma legislação ainda mais rigorosa, não resistiram à perseguição posterior de 1492, a Inquisição, que foi quando esta judiaria finalmente deixou de existir. Amigos, apesar do silêncio e da calma que podemos presenciar no bairro de Triano hoje em dia, a antiga judiaria de Orihuela, a presença judaica e a história dos judeus permanece. Seja para nos assustar, quando lembramos da capacidade humana de promover a intolerância, o preconceito e a desigualdade, seja para alimentar nossos sonhos e futuro, pois acredito que com toda a dificuldade, estes judeus nunca deixaram de sonhar. Eu termino por aqui.
onde possivelmente um dia existiu a sinagoga de Orihuela, e que por meio da Inquisição deu espaço à igreja de São Paulo, apóstolo, e São Pedro Mártir de Verona. Eu espero que tenham gostado da nossa visita e espero vocês em uma outra caminhada. Um abraço a todos.